que for, não vai existir nada igual. Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime tão especial. Não importa como ela é. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Ronilda, do canal Ronilda Mãe Solteira, e aqui eu falo sobre mulheres e crianças que sofrem abuso, falo sobre educação de filhos, falo sobre algumas coisas que estejam em pauta na internet. É mais ou menos o nicho do canal, tá, gente? Eu espero que você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, se inscreva, é de graça, comentem, compartilhem o seu comentário. Às vezes me dá ideia para um próximo vídeo, tudo bem? Ficam em paz, sintam-se em paz aqui na minha casa. Sejam todos bem-vindos. Gente, o assunto do vídeo é o seguinte. Eu tenho cuidado, sabe, de criança. É isso, mais ou menos, que eu estive um pouquinho sumida, tá? Eu tô cuidando de duas meninas. Uma eu cuido no horário da parte da manhã e a outra só assim no horário de almoço. E eu venho olhando, reparando, né, pesquisando e só na moita, como diz, sobre o que está acontecendo na vida dessas meninas. Que eu sempre falei muito aqui das experiências que eu tive com meus filhos, que realmente foram coisas que hoje em dia é muito diferente mesmo. E eu sinto que as crianças, quanto mais tempo está passando, mais elas sofrem e mais elas sentem. Por quê? Eu vou falar em relação à escola, viu? Na época dos meus filhos, eles tinham que pesquisar em livro, eles tinham que pesquisar na biblioteca, eles tinham uma matéria que era dada na aula, e aquela matéria era o dever para casa. Então, era em cima daquilo ali que eles faziam suas produções de texto, que eles faziam exercícios de matemática, ciência, português e assim por diante. Mas em cima de algo que a professora já tinha ensinado. Então, eu não sei dizer direito se é por causa desses 2 anos que nós estivemos, né, a pandemia. As crianças, elas ficaram muito mais conectadas ao celular e as coisas que elas tinham que resolver na escola, né, e na maioria das coisas que elas tinham que fazer, eram sim pelo celular, pelo tablet, pelo computador, né. O meu filho aqui em casa mesmo, ele é professor, ele dava aula no computador. O outro também estudava pelo computador, né? Então, assim, eles são já quase adultos. Um já é adulto, eu considero, 25 anos, e o outro vai fazer 18 anos. Então, para eles, não foi uma coisa assim do arco da véia. Mas essas crianças que têm a idade, né, igual a menina que eu venho cuidando, ela tem 9 anos. Ela estudou os 2 anos, né, pelo laptop, o computadorzinho dela lá, e eu não vi ela sentindo assim tanta dificuldade, não, porque agora eu tô com ela constantemente, mas eu fazia faxina na casa dela, então eu sabia mais ou menos como era a rotina dela. Eu vou falar depois mais profundo sobre ela, vou falar agora sobre como eu vejo o estudo. Então, eu acho que por ela estar numa tela de computador, era mais confortável. A professora passava aquela matéria e logo após a matéria vinha o exercício, ela ali ainda sentada, ela fazia o exercício, né? Então, parecia assim que as coisas estavam sendo normalizadas na vida dela. Aí, hoje, o que acontece? Ela voltou para a escola presencial. E quando ela, antes de ter a pandemia, a mãe dela fez uma consulta com ela, procurou saber, porque ela tem uma certa dificuldade em aprender. Então o médico viu que ela tinha mesmo uma dificuldade maior do que o esperado e passou para ela um medicamento, que hoje ela se recusa a tomá-lo. Mas agora, hoje eu vi ela de uma maneira, assim, já tem umas 3 vezes, mas hoje me deixou muito preocupada, sabe? De uma criança chegar em casa e falar, eu não dou conta mais de estudar, com apenas 9 anos.
ela dizer que o encargo da escola está muito pesado para ela, que ela não está conseguindo sobressair, que ela está tendo dificuldade, que essa semana que entra é semana de prova, né, revisão escolar, e ela praticamente não entendeu as matérias que ela estudou. Praticamente ela acha que ela nem teve essas matérias, sabe? Pela dificuldade que ela já tem, né, normal dela, e mais essa dificuldade de voltar de novo para uma escola, no convívio de amigos, né, de professores, diretor, a direção total de uma escola. Então, com isso veio ainda um questionamento que ela tem trago para mim, é que os amigos já não são mais a mesma coisa. Os amigos dela já não dão para ela tanta atenção. Então, ela reclama também muito de estar se sentindo isolada. Porque eu acho que nesse tempo que passamos, cada um na sua casa, quem foi muito prejudicado foram as crianças. Porque algumas acostumaram a se isolar. Era ela e o computador. E outras já gostavam dessa situação. Então, quando vê essa situação, para elas ficaram mais cômodas. Mas para uma criança que gosta de ter amigo, que gosta de conversar, que gosta de dialogar, que gosta de trocar, né? Como que eu falar? Trocar questões. Eu não sei isso, eu aprendo com você isso, você não sabe isso, me ensina aquilo, né? Que normalmente acontece. Tem um que é melhor em matemática, então você me ensina matemática, que eu sou melhor em ciências. E vamos estudar junto. E isso foi tirado, muito tirado das crianças, porque elas não tiveram, né, contato durante 2 anos uma com a outra. Então, como eu disse, algumas já gostavam mesmo de se isolar, estão muito mais isoladas, e as que gostavam de socializar, elas ficaram um pouco retraídas. Elas não estão tão disponíveis igual elas eram, né? Elas eram ajudadoras uma da outra, vou dizer assim. Então, elas não estão mais com esse sentimento. Parece que é cada um por si e Deus para tudo. Mas o que acontece? Quando ela chegou hoje perto de mim, me disse, chorando, que ela não conseguia aprender as matérias que ela tinha que fazer avaliação. E essa avaliação que ela ia fazer era para o celular. Só que ela não podia estar procurando em outras fontes, ela tinha que mostrar ali o que ela entendeu. Seria mais ou menos uma prova, né? Então, ela sentiu péssima mesmo, ela chegou a chorar, ela disse que não conseguia, ela disse que está tendo muito para casa um em cima do outro, e a questão dela não conseguir responder as matérias que diz ela que algumas ela nem aprendeu, nem foi dada para ela ainda, né? Aquilo deixou ela muito apreensiva a ponto dela chorar. Só que eu pensei assim, ela tá chorando porque ela não tá conseguindo estudar. Eu tenho algumas instruções, eu consigo, e eu vou, né, dedicar, vou ensinar para ela o que eu sei. Quando eu sentei perto dela, ela começou a falar sobre a matéria, né, tipo assim, densidade da água, eu não sei o que é, como acontece a filtração da água, eu não sei como que é tudo mais ou menos relacionado à água, né? Água sólida, líquida, gasosa, essas coisas. Então, ela estava tendo dificuldade. E eu ensinei ela algumas coisinhas. Só que quando ela começou a relaxar, ficar um pouquinho despreocupada, ela virou para mim com os olhinhos cheios de água e disse assim para mim, sabe, Ronilda, o que eu tenho mais dificuldade é que quando eu tento aprender e eu pergunto ao meu professor e ele fala para mim, eu não consigo entender. E eu peço ele para repetir, ele fala que não vai ficar me ensinando, que não vai ficar repetindo, porque eu sou uma pessoa preguiçosa. Gente, isso me deixou muito irritada, sabe? Porque essa palavra, essa fala, foi muitas vezes usada com um filho meu, que ele era preguiçoso, que ele não se esforçava, que ele não tinha um caderno, que ele não apresentava as questões. Só que o caso dele é um pouquinho diferente dessa garota, tá? Essa garota não, ela põe tudo no caderno, ela escreve tudo, e meu filho não. Meu filho
nunca gostou de ter um caderno ali para estar apresentando. Então, às vezes, ele tirava nota baixa quando era para mostrar o que tem de matéria no caderno, ele tirava nota baixa porque ele não escrevia. Ele guardava tudo aqui. E ao contrário dela, ela tem dificuldade. Então, gente, ela, assim, a gente já sabe mais ou menos, né? Já passei para a mãe dela, já conversei com a mãe dela, uma maneira dela tá corrigindo isso e tá ajudando a menina a se desenvolver. Mas a fala desse professor em dizer que a criança é preguiçosa, essa fala mata toda a vontade que a criança tenha de fazer qualquer coisa, essa fala mata. Seja ela lavar uma vasilha, varrer uma casa, colocar uma roupa, ir em algum lugar, sabe? Quando você diz para uma criança que ela é preguiçosa, automaticamente ela pode nem ser, ela acaba se tornando, porque é um adjetivo que o adulto coloca na criança. Porque às vezes você vê que a criança não tem capacidade para certas coisas, igual ela não tem uma capacidade assim, né, normal como outras crianças de estar fazendo a lição de casa. Mas ela consegue arrumar o guarda-roupa dela, ela consegue cuidar das roupas dela, ela consegue mexer no celular, no computador, em áreas que a gente nem imagina, ela consegue. Ela pega algo, às vezes ela nem precisa de ler a bula, ela pega e amonta aquilo e constrói aquilo, sabe? Mas ela tem uma dificuldade escolar. Então, quando a gente adulto, nós adultos, damos esse adjetivo a uma criança, a dizer para ela que ela é preguiçosa, nós estamos sendo muito covarde, muito covarde. Porque essa palavra entra na cabeça dessa criança e vai fazer com que ela se torne não preguiçosa, ela se torne incapaz. É o sentimento que ela vai ter. Eu sou incapaz, eu não consigo, eu não posso. Sabe? Eu tô dizendo isso, gente, porque não é a primeira criança que eu pego com esse mesmo problema. Por ter recebido o adjetivo de preguiçoso, ele se acha incapaz. Então ele nem tenta. Pra que eu vou pegar o caderno e vou fazer o para casa? Porque eu sei que eu não sei. Eu sei que eu não consigo aprender. Sabe? Tudo por causa de um adjetivo que o professor, o pai, ou a mãe, o irmão, o primo, ou qualquer adulto dá a ela. Esse adjetivo de dizer ela que ela é preguiçosa. As crianças, gente, elas começam o mundo sem saber nada. E é conosco que elas aprendem. É conosco que elas vê o mundo, a vida, as coisas, sabe? É conosco que cada coisa que ela venha conseguir ter ou fazer no futuro, nós somos responsáveis. Nós somos muito responsáveis pelo que a criança vai aprender, o que ela vai falar. Às vezes a gente consegue fazer até dar um norte para a criança para saber, quando ela estiver adulta, né, na adolescência, ela saber qual a faculdade que ela quer cursar. Por quê? Porque nós estivemos ali, nós instruímos, nós apoiamos, nós mostramos para ela, não, você é muito boa nisso. Sabe? Porque a criança não é boa em todas as áreas, igual nós não somos. Nós não somos bons em tudo. Mas o que a gente é bom, sabe? Quando alguém diz pra gente que a gente é bom, eu, por exemplo, eu sou artesã. Então, se eu faço um artesanato e alguém diz pra mim, nossa, ficou perfeito. Eu, com certeza, o próximo que eu fizer, eu quero que fique melhor ainda. Sabe? E às vezes eu faço uma coisa assim, vou dizer, um crochê. E ele não fica tão perfeito. Mas tem uma pessoa que sabe fazer melhor do que eu. Então ela chega e já vira para mim e fala assim, o defeito tá aqui. Eu hoje, adulta, eu olho, não, tá o defeito, mas só eu e você que vai ficar sabendo. Nem todo mundo sabe, né? Mas quando eu era criança, se viesse para mim dizer uma coisa assim, logicamente que eu ia desanimar. Eu ia ficar só nas correntinhas. Eu não ia fazer as peças que eu faço hoje. Que eu faço roupa, eu faço coxa, eu não gosto de fazer coisas de casa, mas faço. Mas todo e qualquer tipo de roupa que me pedir para fazer em crochê, eu faço. Faço blusa, calça, short, vestido, saia. Eu faço, falou que é crochê, saída de praia, essas coisas, tudo que falou que é crochê, eu faço, sabe? Mas isso porque eu não tive ninguém que falou para mim que eu não era capaz.
Porque quando diz para a criança que ela é preguiçosa, é a mesma coisa de dizer para ela, você não está conseguindo porque você não quer. E você não quer porque você é incapaz. Pega a frase e completa logo. Então você que tem na família uma criança que tem dificuldade, que acha que não consegue, você, a primeira coisa que faz é mostrar para ela que nós somos seres humanos sim, indivíduos diferentes um do outro, eu falo isso muito, mas cada um de nós temos a nossa inteligência. Então ela é capaz sim, ela consegue sim, ela não nasceu aprendendo e você tem que dar a ela o apoio. Tem que dar para ela o apoio de todas as formas. Você que é pai, você que é mãe, você que é cuidador, você que é babá, sabe? Principalmente, gente, no mundo de hoje, que os pais estão tendo que trabalhar e não estão tendo tempo de ficar com os filhos e larga esses mesmos na mão de alguém. Então, essa pessoa, ela tem que ter a consciência, não é meu filho, mas eu tenho que tratar ela como fosse. Igual eu estou indignada, eu estou falando aqui com indignação. E ela não é minha filha, mas me atingiu, me machucou. E eu tenho certeza que isso atinge muito, milhares de pessoas no mundo. Então a criança tem que fazer, tem que estar com um psicólogo, um terapeuta, um terapeuta ocupacional, uma professora de particular. Tudo por causa da fala de um infeliz. Ele sim é preguiçoso. Ele é uma pessoa que já está grande, já tem o rumo da vida dele e decidiu ser professor, mas no entanto ele sente preguiça. Ele sim deve ser preguiçoso, porque a criança ela está começando a subir os degraus da vida e nós estamos aqui para ajudar. Então, se vocês conhecem alguma criança que passa por este momento, gente, é sim recomendado que leve sim essa criança no hospital, no médico especializado, para estar observando essa criança, porque às vezes ela vai sim precisar de estar tendo uma medicação, porque ela realmente tem dificuldade na hora da escola. Eu conheço muitos. Eu vou estar até aqui falando para vocês sobre algumas coisas, né, algumas doenças que atingem as crianças quando elas estão na infância, tá? Tem o TDAH, tem o toque, tem a dislexia, sabe? Eu já trabalhei com muitas dessas crianças, já vi muitas dessas crianças, já estive muito com uma dessas crianças, sabe? Com essas crianças. Inclusive, se der, eu vou fazer um vídeo de uma pessoa que sabe profundo, ela estuda, ela pesquisa, ela busca, ela tem diplomas e mestrados sobre TDAH. Poucas pessoas conhecem sobre essa doença, mas eu vou fazer questão de trazer aqui para vocês um vídeo junto com essa pessoa, tá? Ô, gente, então fica na paz, saúde, paz, muito amor no coração de vocês, muita paciência. Vão cuidar sim dos nossos pequenos, vão cuidar sim dos nossos jovens, vão cuidar sim dos nossos corações, para que eles sejam um pouco com mais de amor. Precisamos ter amor para ensinar os que estão vindo aí a amar, sabe? Porque tá difícil. Uma pessoa não ter paciência de dizer para a criança, ensinar a criança uma coisa que ela é paga para fazer, é ensinar. Se ela não sente vontade de ensinar, sai da escola, arruma de serviço, né? Mas fica aqui a minha indignação. Se você tem alguém na sua família, alguma criança também, que você acha que ela tem uma dificuldade de estar aprendendo, comente aí no vídeo, tá? Fala para mim que, quem sabe, eu posso estar buscando para vocês alguns especialistas que eu conheço, sabe? Pessoas, assim, totalmente... como que eu vou falar? Pessoas que estão na área e que pode dizer para vocês sim o que acontece e o que deixa de acontecer. Então eu quero que vocês comentem e que deixem perguntas e eu vou buscar estar esclarecendo algumas coisas que muitos pais precisam saber e não tem como saber, e eu vou tentar falar para vocês aqui o mais simples possível, da mesma maneira que eu faço aqui com o meu linguajar de dona de casa, viu, gente? Ó, beijo no coração de vocês, saúde e paz para todo mundo, até um próximo vídeo, e não esqueça de
dá um like. Saúde e paz, meus amigos.